Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E hoje a gente vai falar sobre Firewall do Linux, professor Juliano Ramos. Antes da gente inicializar sobre Firewall, eu vou falar aqui para vocês sobre os certificações.net.br, que ainda continua com aquela promoção fantástica para quem quiser adquirir todos os cursos que a gente tem disponível aí. Hoje o site certificações.net.br ele trabalha com a venda de dois pacotes. Um pacote é o pacote Vitalício Bronze e o outro é o pacote Vitalício Ouro. E qual a diferença dos dois pacotes? Que você comprando o bronze, você tem acesso a todos os cursos atuais do sistema. Vou abrir aqui numa outra aba para você ver. E você comprando o pacote ouro, além de você ter acesso a todos os cursos atuais do sistema, você vai ter acesso aos cursos que vão ser lançados em 2017. Tudo isso sem custo. Então vai entrando, o curso vai sendo lançado, já vai entrando aí dentro do seu pacote. Por exemplo, já vai ser lançado agora, no final de dezembro e início de janeiro, o curso Greylog. Já acabamos de lançar aí o curso de Zabbix. Então, assim, vai estar chegando vários cursos legais e quem tem o pacote ouro recebe aí os cursos. Atualmente, ó, você vai ter o curso Administração Linux nível 1, que já é com linha de comando, Administração Linux 2, Arquitetura Linux, Ubuntu Server, WordPress mais WooCommerce, Samba, planilhas eletrônicas, Docker, Zabbix e um curso de Cisco, Packet Tracer, que já aborda também roteador Cisco. E aí, esse é o pacote bronze, você comprando, você tem todos os cursos. E você comprando o pacote ouro, além desses cursos, todos esses novos cursos lançados em 2017, você vai receber. Quando você vir aqui em comprar, você tem aqui o pacote bronze e o pacote ouro. Se você clicar aqui para comprar o pacote ouro, por exemplo, no ato da sua compra, se você digitar Natal com Linux, aqui na área de cupom, então eu estou comprando aqui os dos pacotes, vou fechar aqui, vou pegar aqui o pacote ouro. No ato aqui da compra, se você digitar ó, Natal com Linux, você vai receber aí um desconto de 15%. Então de 356 ficou por R$ 302. A mesma coisa no pacote bronze, tá? O pacote bronze vai ser em torno aí de R$ 150 e você tem acesso a todos os cursos. Acho que não existe uma promoção igual a essa aí na internet, com a qualidade, com a atualização dos cursos, seguindo esse padrão de aula que vocês que me assistem sabem que a gente vai direto ao ponto. Beleza? E qualquer dúvida, temos aí o nosso WhatsApp, Telegram, tem suporte online aqui, você pode mandar mensagem, então tem vários meios de contato aí. Então bora lá começar nossa aula e vamos falar sobre Firewall. Primeira pergunta: qual é o Firewall do Linux? Dá um tempinho para vocês pensar. Qual é o firewall do Linux? Bom, dei um tempinho para vocês pensarem aí. Se você respondeu iptables, você está errado. O firewall do Linux é o NetFilter. O iptables é um front-end do NetFilter, ou seja, a gente manipula o NetFilter através do comando iptables, tá? Então deixa eu abrir aqui para vocês aí para a gente dar uma olhadinha. Então, basicamente, como funciona? A gente tem a entrada, entrando aí pela interface ETH0. Então, ele passa primeiro pela tabela aqui, Mango, de pré-route, NAT, roteamento, e aí ele vem. O destino é o firewall? Não, sim. Se o destino é o firewall, ele vai ter todo esse trabalho, vai passar por aqui, fazer o Mango, filter, tabela filter, input, porque o destino é o firewall. Quando o destino é só própria máquina, na tabela filter, a gente usa change input, tá? Quando o destino não é o fire, ou seja, só está passando por fire e está indo para outra máquina, a gente na tabela filter usa o forward, tá? Beleza. Quando está saindo quando está saindo do firewall, a gente usa change na tabela filter output, mas a gente vai ver com mais calma daqui a pouquinho aí esse funcionamento e entender um pouquinho dessas tabelas NAT
e filter, basicamente, que a gente vai abordar. Não sei se nessa aula, talvez nessa aula a gente aborde mais o filter. Bom, deixa eu ir abrindo aqui minha máquina virtual. Deixa eu abrindo aqui o VirtualBox. Bora lá pegar qualquer máquina aqui. Qualquer máquina Debian aqui pra gente trabalhar. E bora lá. Tela iniciar, vamos falando um pouquinho. Podemos usar o Firewall apontando para ele mesmo ou não, né? Como a gente viu na imagem. O Firewall opera inicialmente na camada de rede, a primeira etapa, Mangle. Deixa eu voltar aquela imagem. Né? A primeira etapa, Mangle. Assim como o NAT, podendo fazer alterações no pacote. A tabela Mangle pode alterar o pacote de forma a priorizar o tráfego, alterando sua prioridade. O NAT poderá mudar o destino de um pacote de acordo com as marcações que estiverem nas regras. Quando o pacote chega, se estiver endereçado para mim, Firewall, ele vai para a change input. Se estiver endereçado para outras máquinas, como eu disse, vai para a change forward. A tabela filter mantém as regras de liberação ou proibição de um pacote. E o processamento local? Processamento local é o serviço que foi solicitado, tipo SSH e etc e tal. Quais seriam os pontos críticos aqui? Os pontos críticos aqui seria a tabela de roteamento, né, que se tiver o roteamento errado não vai chegar ao destino. A tabela filter, que pode barrar o pacote, está com erro de configuração. E o próprio processamento local, que pode nem estar rodando. Por exemplo, o serviço da SSH pode não estar ativo, então também não vai funcionar. Então seriam os pontos críticos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as regras. Então, como funcionaria a política de regra? A política de regra funciona da seguinte maneira. Então, você tem a chain, aqui a polícia é a política, que você pode ser ou accept ou drop. Então, accept é para aceitar a política, drop para rejeitar. E aqui as regras. Então, o pacote chegou. Boom. Aí você coloca aqui na regra que esse pacote não será aceito. Então, beleza, ele fechou e não vai ser aceito. Se não tem regra, ele vai pegar a política. Qual é a política? Aceitar o pacote. Então, o pacote entrou, não tem regra, a política é aceitar, aceitou. Se a política é drop, não aceitar. Então, o pacote chegou, não tem regra, mas é drop, não aceitar. Então, o pacote não aceitou. E as regras? Como funcionam as regras? Digamos que aqui você está proibindo o SSH para toda uma rede. Se você proibiu aqui, você liberou aqui embaixo, não adianta nada. Ele vai ver, bateu, proibiu, foi embora, dá um jump aqui e proibiu. Então o que você tem que fazer? Quero liberar para um IP tal SSH, mas vou proibir para o resto. Então você libera aqui na regra 1 e proíbe para o resto na regra 2. Ok? Então tem que ter a noção dessa ordem. Né? Como eu disse, se na regra 2 você liberar e na regra 3 você bloquear, o que acontece? Pergunta, né? Deixa eu voltar aqui à ferramenta externa. Então vamos lá. Se na regra 2 eu libero, mas na 3 eu bloqueio, o que acontece? Se você respondeu que vai bloquear, tá errado. Ele vai liberar. Porque ao ver que ele liberou tudo, ele já vai dar um jump aqui, pum, e vai finalizar o pacote. Então, por exemplo, aqui na regra 2 eu libero o SSH para todo mundo. Liberei, pum, SSH. Então ele vai bater aqui. E aqui embaixo eu bloqueio um IP, né? Mas na hora que ele bate aqui, ó, você é todo mundo, ele é todo mundo. Então pode ir embora, tá? Ele nem vai ver essa parte aqui que eu estou bloqueando. Então a gente tem que tomar um cuidado, mas na prática a gente vai seguindo aí e vai entendendo um pouco mais. Bom, vamos começar a falar sobre a regra mais importante aí do Firewall, que é a regra padrão, inclusive, que é a tabela filter. Então, o funcionamento básico da tabela filter. Chegou aqui o pacote, entrada.
o destino é a máquina, é o nosso firewall? Se sim, nós vamos trabalhar com a change input, tá? E aí faz o processamento local e, por exemplo, se eu solicitar que seja um SSH, beleza, trabalhamos. Agora, quando está saindo da minha máquina, eu vou fazer uma conexão aí, ele está indo para a regra output, beleza? Se só está passando pelo firewall e está indo para outra máquina, então a gente trabalha com a forward, tá? Então tem que ter essa noção. É para nossa máquina, vamos trabalhar com input. É para outra máquina, vamos trabalhar com o forward, que são as change. Nós temos essas três change aqui, forward, input e output, dentro da nossa tabela filter, que é a tabela padrão do nosso roteador, tá? A tabela NAT, ela é um pouco diferente. Tabela de roteamento, entra, ela tem aqui a primeira sua tabelinha de pré-routing, aí ele vem para a parte de roteamento. É para nossa o roteamento. O destino é outra máquina? Sim, então vai mexer com forward e post routing, tá? É a nossa máquina, então input e output, tá? Então ela tem outras changes aqui para a gente trabalhar. Por hora a gente não vai falar da NAT, talvez com uma outra aula, mas a gente vai começar a atuar mais com a tabela filter, beleza? Então bora lá. Lembrando que input é pacote de entrada, os pacotes são encaminhados para essa chain quando a origem não é o firewall, mas o destino do firewall. Forward são pacotes de passagem. No caso do forward, os encaminhamentos são feitos quando a origem não é o firewall e o destino também não é o firewall. Isso é, o pacote está passando pelo firewall. E a output, que é pacotes de saída, é a chain responsável pelos pacotes que têm origem no firewall e o destino não seja o firewall. Antes da gente começar a falar do iptables, é importante a gente rodar o iptables "-help". E aí você pode ver uma ajuda do iptables, ver comandos principais, né, que a gente pode utilizar no iptables. Aqui dentro do iptables "-help", a gente pode ver, por exemplo, ali que o A ele vem de append, ou seja, quando a gente coloca uma regra com A, ele vai entrando linhas abaixo dentro da regra. E o I, se a gente usar o I, essa linha ela vai entrar na primeira, olha lá, insert chain default 1 first, né? Então ela vai entrar no começo da regra. Essa é a diferença quando você utiliza o A e o I. O I vai para o começo da regra. O A vai entrando abaixo da regra. Vamos ver se a gente tem regra aqui. A gente pode usar o iptables "-nl". Por que o "-l"? Vamos voltar lá no iptables "-help" para ver por que a gente usa o N. O N, quando a gente vai ver as regras, cadê aqui? Vamos ver se a gente acha aqui. Iptables, cadê o N? N. N. Não, aquele é N maiúsculo também, não é. N minúsculo, olha lá, numeric. A saída vai vir como IP e ele não vai tentar fazer a resolução de nomes. E o L é para listar. Então, quando eu coloco aqui iptables "-nl", eu estou mandando listar e se tiver alguma regra, vai mostrar em número IP e não tentar resolver a resolução de nomes, tá? Para vir em IP. Então é mais rápido, vai rodar o processamento mais rápido e ele já vai me trazer em IP, que é o importante para a gente. Outra coisa que eu posso fazer para ver as regras é o iptables "-nl line numbers para ele listar com o número de linhas. Beleza? Nesse caso eu não tenho regra nenhuma, né? Então não tá me saindo nada ali. Quando eu só rodo o comando iptables "-nl, está listando a tabela padrão, a tabela default, que é a tabela filter. Então, sempre quando eu não especifico, como eu fiz aqui, isso que eu estou vendo aqui é a tabela filter, que tem as chain input, forward e output, que a gente já falou. Se eu quiser ver a tabela NAT, por exemplo, eu tenho que rodar iptables "-t NAT "-nl.
Agora eu estou vendo a tabela NAT, que tem lá como chain, pré-routing, input, output, post-routing, como a gente viu lá no desenho. Beleza? Então, se você não especifica a tabela, você sempre vai estar rodando a tabela filter, que é a tabela padrão do iptables. Beleza? Tranquilo até aqui. Vamos que vamos. O que acontece com qualquer pacote que tentar passar por aqui hoje, do jeito que está aqui? Ele vai aceitar, porque olha a política, onde está escrito policy. A política está accept para todo mundo. Então tá tudo funcionando, tá navegando internet, ó, tá navegando internet. Eu vou até subir outra máquina aqui para a gente ver que a SSH funciona, que tá tudo uma maravilha, porque tá aceitando tudo, né? Deixa eu subir outra máquina aqui. Até ver o IP dessa máquina aqui. O IP dessa máquina aqui é 30. E o IP dessa daqui é o 30 também. Eita, nós. Aí não pode. É que eu fiz um clone ontem. Deixa eu desligar essa máquina aqui. Subir outra Debian aqui. Eu fiz um clone. Porque o clone aqui no VirtualBox facilita bastante, né, gente? Você precisa de mais uma máquina Debian, tira um clone, já está pronta. Só que aí você tem que trocar IP, né? Fazer tudo certinho. Não vou trocar porque eu tenho Debian, eu tenho a vontade aqui para usar. Aliás, para quem pergunta, a Debian é minha distribuição favorita, tá? E também para quem pergunta, professor, eu vejo que às vezes você grava pelo Windows aí, a máquina. É porque eu utilizo qualquer sistema, para mim não tem problema, Mac, Windows. O importante é eu mostrar aí o conhecimento para vocês. E eu tenho aulas para uma escola que eu ministro treinamento, que a ferramenta ela só roda no Windows. Então eu sou obrigado por questão trabalhista de ter o Windows aqui na minha máquina. Então a gente tem que ter o Windows. Mas a minha distro de preferência, que é a minha distro que está no meu notebook, na minha ferramenta diária de trabalho, é o Debian. Bom, vamos lá. Também estou gostando bastante do OpenSUSE Liap 42.2, eu estou gostando bastante de utilizar ele. Vamos ver qual é o IP dessa máquina aqui. Essa daqui, 192.168.122, beleza. Então vamos ver se está rolando um SSH lá. 192.168.130. Conexão recusada. Acho que está sem o serviço aqui do SSH, não inicializou. tcinit.dsh start. Vamos ver agora se vai. Beleza, já estou conectado lá. Bom, depois eu vou até mostrar o que pode acontecer se você está fazendo uma configuração de, de firewall de modo remoto. E digamos que você faça um comando que te desconecte e você não consegue conectar mais. Já pensou? Você está configurando um firewall lá no Japão e aí você faz um drop, por exemplo, onde você não consegue mais acessar esse firewall. O que você vai fazer? Vai pegar o avião, vai lá resolver? Então eu vou mostrar algumas técnicas que a gente pode utilizar para nos proteger quando a gente configura firewall através de um acesso remoto, para que se a gente fizer uma besteira a gente conseguir voltar isso e a gente consiga acessar novamente, pelo menos via SSH. Mas antes, vou dar exit aqui, vamos começar a brincar nas regras. Eu vou criar uma regra inicial. Primeiro eu vou deixar a regra de entrada rejeitando tudo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira regra que a gente vai montar aí no nosso iptables. iptables menos p, tá? Vamos trabalhar com a tabela com input
e eu vou colocar drop. Então se a gente agora rodar o iptables-nl, você vai ver que agora tá drop. Então entrada tá drop. Vamos tentar fazer um SSH agora? Então bora lá. SSH. E por padrão ele tá rejeitando tudo agora. Então ó, o que que acontece? Eu já não consigo mais acessar. Então ele tá drop. Chegou o pacote naquela tabela de regras. Lembra que eu mostrei para vocês a tabelinha de regras? Vou mostrar aqui de novo a tabelinha de regras. Então, ó, bateu o pacote. Tum. Tem regra? Não, não tem regra. Só que qual é a política? É accept ou drop? Accept vai aceitar. Pum. Drop. Rejeitar. Rejeitou. Já não vai fazer mais aí o SSH, tá? Voltar. Só colocar accept. Agora, SSH rola novamente. Né? Olha lá, SSH rolou. Vou dar um Ctrl+C aqui, que eu não vou fazer. Você viu que é rápido o negócio, né? Vou voltar aqui, drop. Então, tô bloqueando tudo. Ninguém acessa mais minha máquina pra nada. Tô bloqueando a entrada, né? Então, não tá entrando mais nada. Mas aí é o seguinte, vou fazer uma regra inicial pra gente começar a brincar com regras, permitindo o SSH só dessa máquina aqui. Então, eu vou permitir que só essa máquina faça SSH. Qual que é o IP dessa máquina? 22. Então, como que seria a regra? Ó, iptables menos A, tá? Que é a primeira regra. Depois, se a segunda, a gente pode usar I para ficar em cima. A na linha vai ser a primeira. Input, né? Tabela de entrada. Menos P. Qual o protocolo? Protocolo TCP. Menos D, qual o destino? A máquina que está vindo. Ou melhor, seria aqui menos D. Destino 192.168, a minha máquina aqui, 130. Então destino para minha máquina. Menos S do source, agora é de quem está vindo, tá? Vindo de 192.168.122. Aí eu vou colocar menos deport 22 menos J accept. Então criei a regra aí. Então, beleza. Então eu estou dizendo, o que eu estou dizendo nessa regra? Ó, que o iptables-a input, ó, quem vir para a máquina 30, que é a minha, sendo do destino 22, usando a porta 22, aceita, tá bom? Então nesse caso aqui, se eu tentar o SSH agora, bora lá, eu sou na máquina 22. Vou esperar, ele vai passar nas regras, tem que aceitar. Olha lá, aceitou. Olha que maravilha. Demorou um pouco mais, porque passou pelas políticas do Firewall, mas aceitou. Agora vamos trocar o nosso IP nessa máquina aqui. Então, IP, mais it aqui, sair já, né? Já saiu. SSH. Vamos lá. If config eth0. Vamos colocar aqui 192.168.1.23. Então agora meu IP é o 23, né? E vamos tentar lá novamente. Será que vai? Então vai ficar aí no mar da perdição. Por quê? Porque ele só vai aceitar conexão vindo da 22. Então, deixa eu até ampliar aqui para vocês verem melhor a regra. Tá? Então não vai rolar, tá? Vou dar um Ctrl C. Então como ficou essa regra? Ó, vamos ler ela com calma. iptables menos A. Vou mexer com input. Porque eu não defini aqui a tabela filter. Porque por padrão, se eu não defino,
já sabe que eu estou trabalhando com a tabela filter, que é a tabela padrão. E a filter é que filtra as regras. Então, vou mexer com a chain input da tabela filter. Menos P, qual o protocolo? TCP. Menos D, qual o destino? O destino é minha máquina, localhost, né? 192.168.130. E vindo da onde? O menos S, source. Vindo da onde? Né? Vindo de 192.168.22. Então, se está vindo de 192.22, é para me fazer o quê? Menos D port. Qual é a porta? Porta 22. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar. Beleza? Vamos ver como ficou essa regra aqui. iptables menos NL. Olha lá, ó. Primeira regra. Então, está mostrando que vindo de 192.168.122 para destino 192.168.130, aceita. Tá? E a gente pode rodar aquele iptables menos NL menos line numbers e ver o número de linhas. Então a gente está vendo que é a regra número 1. E se eu quiser jogar uma regra em cima da número 1? Ou seja, eu vou jogar uma regra liberando todo mundo. Né? iptables menos A input menos P TCP menos D 192.168.130, que é a minha máquina destino. Então, ó, tá na tabela filter porque eu não defini a tabela. Vou mexer com a change input e o destino. Todo mundo que mandar para 192.168.130, dessa vez eu não vou colocar um source, uma máquina específica, ou seja, vai ser todo mundo. Vai fazer o que? 22 menos J accept. Ou seja, eu estou aceitando agora todo mundo. Vamos rodar lá, iptables menos L, NL, traço, line, numbers. Então agora eu fiz uma regra que aceita todo mundo. Bom, se eu fiz uma regra que aceita todo mundo, e ela é a segunda, pode ver que agora o source é 000, ou seja, todo mundo, não há sentido de eu ter aquela primeira regra, que aquela primeira só aceitava o 192.168.122. Então não há sentido eu ter aquela ali, já que agora aceita todo mundo. Então como eu faço para deletar aquela primeira regra? Né, já para a gente aprender a deletar. Eu vou usar iptables menos D input e o número da regra. Nesse caso aqui, número 1. Ó, deletei a regra número 1. E agora que passa a valer essa regra que libera todo mundo. Agora digamos que eu vou fazer uma regra que eu vou bloquear um determinado IP que vai acessar minha máquina. Então vai entrar naquela política que eu falei. Ó. Eu vou até pegar aqui, já está pronto aqui, esse caso específico aqui. Ó, iptables-a input menos p TCP do destino para 192.168.130, que venha de 22 e está aceitando. Só que ao invés de aceitar, eu vou colocar aqui reject. E depois eu vou explicar a diferença para vocês entre eu usar reject e eu usar drop. Tá? Então eu vou colocar reject. O que acontece, pessoal, nesse caso? Ó, essa entrou, como eu usei A, ela ficou em segundo lugar nas regras. Ó, iptables menos NL. Então lá, ela está rejeitando. Beleza, tá bonitinho, tá rejeitando o IP22 de fazer SSH. Só que ela está em segundo lugar na regra, né? Se a gente colocar aqui, ó, line numbers, olha lá, ela está em segundo lugar. E aí, ela está rejeitando ou não está rejeitando? Vamos fazer o teste? Então vamos lá, voltar. Qual que é o IP que está aqui? Acho que está o 23 agora. Vamos voltar aqui para o IP 22. Então vamos lá, if config ETH0 192.168.122 e vamos tentar bater um SSH lá. SSH root arroba 192.168.130. Vamos aguardar aí. Será que vai dar certo? Ou será que não vai dar certo? Beleza lá, foi. Você fala, caramba, mas eu bloqueei. Só que é o seguinte,
Você bloqueou e é a segunda regra. A primeira não está liberando para todo mundo, então quando ele bate, você é todo mundo, o 22 é todo mundo. Então, beleza, já acabou a regra. Lembra? Vamos voltar lá à política, aquela tabelinha. Cadê ela novamente, a tabelinha? Então bateu aqui, ó, regra. Tá liberando para todo mundo? Tá? Então vambora. Tá liberando para todo mundo? Nem vou ler a regra 2 que está bloqueando aqui o 22. Então nesse caso deveria ser ao contrário, né? Então vamos deletar essa regra 2. Então vamos lá, iptables. Dá um clear aqui para ficar bonitinho. iptables menos d input número 2. É a regra 2, ó. Deletei ela, né? Opa, o L é maiúsculo. Deletei ela. Agora só tem a que está liberando. Agora eu quero jogar uma regra, mas eu quero que ela fique em primeiro lugar, no topo. Tá? Porque essa regra que vai bloquear. Vou até pegar ela aqui, ó, a reject. O que eu faço? Ao invés de eu usar A, eu uso I. Essa é a diferença entre A e o I. O I vai inserir no topo, ó, fica vendo? Pum, joguei o I. Agora eu vou jogar aqui um iptables menos NL. E onde ficou lá? Rejeitando? No começo. Então, primeiro eu rejeito o 22. Rejeitei o 22? Não é o 22, se é o 23, então você entra para a regra de baixo. Aí na regra de baixo eu te libero. Então, beleza. Vamos ver agora. O 22 faz SSH, vamos testar. Vou voltar aqui. Opa. Então, clica aqui, meu filho. Travou. Travou aí. Bora lá. SH root arroba 192.168.130. E já deu conexão recusada. Na hora. Deu nem para brincar, tá? E vamos mudar agora. If config ETH0 192.168.123. E vamos tentar novamente. O 23 deu algum sinal de vida aí, né? Demora um pouco mais, vocês perceberam o SSH, porque agora tem políticas de Firewall, né? Ele faz uma análise, mas já liberou, já tô lá na máquina tranquilamente. Então, funcionou, validou certinho a informação. Vocês repararam, deixa eu voltar aqui, como 22, que quando eu tentei fazer SSH, ó, me deu uma mensagem, conexão recusada. Tá me dando a mensagem, eu tô sabendo que chegou até lá meu pacote do SSH. Eu tentei fazer, realmente bateu lá. Só que eu recebi de resposta conexão recusada. Então eu sei que essa máquina existe e por algum motivo está me bloqueando. Essa é a diferença entre o reject e o drop. Se eu colocasse o drop, não vem mensagem de saída. Ele simplesmente é como se essa máquina não existisse. Tá? Vamos fazer esse teste aí. Eu vou colocar aqui iptables menos d input e vamos apagar a regra 1, né? A regra 1 que bloqueava 22. Vamos ver lá, agora só tá a regra que está liberando para todo mundo. E vou jogar de novo lá a mesma regra, só que ao invés de reject eu vou colocar drop com o i que vai assumir lá em cima. Beleza. Agora vamos tentar rodar o SSH aqui. Ó, agora vai ficar aí no mar da perdição. Entendeu? Então até mais seguro o drop, porque o cara nem sabe se está dando certo, se não está dando certo, não tem essa resposta. O reject, ele ainda tem, ó, conexão foi recusada. Então quer dizer, se foi recusada, então tem alguma coisa lá. Será que é porta, né? Então já abre a minha ideia. Será que é IP? Se eu trocar esse IP eu consigo? Então eu já posso começar a pensar alguma maneira de tentar chegar até lá, né? Muito bem. Bom, pessoal, 34 minutos, primeira aulinha simples, simples, simples. Aí você vai falar, pô, professor, e agora fiquei sem internet aqui, fiquei sem nada, né? Porque se a gente tentar internet, a regra agora tá drop, né? Então parou tudo aí, né? Então como que eu faço aí? Bom, duas coisas. Primeiro você pode salvar esse script que a gente já fez aí do Firewall. Essa regrinha básica, como que a gente salva? iptables-save e você redireciona para um arquivo tipo firewall.txt.
E você pode limpar essa tabela com iptables "-f", que é um flush, você vai limpar essas regras. A gente não precisa especificar a tabela porque só mexemos com a tabela filter. Beleza? Então limpamos. Agora, ó, eu não tenho mais regras aqui. Então vai estar voltando sua internet aí. Você vai estar navegando belezinha. Ou pelo menos deveria. Ah, tá. Mesmo assim, ó, tá a política drop. Drop a política, né? Então tá rejeitando tudo. Então mesmo assim você vai ter que rodar o iptables "-p", input. Agora vai colocar um accept. Agora sim, você navega na internet aí de boa. Tá aceitando tudo. Beleza? E você tem o seu arquivo que você criou aí, ó. Vamos dar o cat_firewall.txt. Olha lá, ó. Criou um arquivo de Firewall com as regrinhas que a gente fez. Amanhã ou depois você quer voltar esse Firewall, quer resgatar esse Firewall. Você pode usar iptables -restore redirecionador firewall.txt. Ó, agora voltou as regras novamente do Firewall. Ó, que legal. Então deixa eu limpar. iptables -f e iptables -p input accept. Bom, não tenho nenhum firewall agora. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima aula. Lembrando, pessoal, aproveitem a promoção do certificaçõesnet.br, que é só até o Natal. Se você pegar o pacote bronze, você vai estar pagando em torno de R$ 150. Você vai ter todos os cursos que a gente tem oferecendo, tá? Então, assim, é uma promoção que você não vai achar na internet algo igual. Fora que quem tá com a gente aí hoje, a gente já passou de 800 alunos, sabe que o nosso suporte é ali, mandou e-mail, a gente responde, tá sempre atento e sempre atualizando os treinamentos, né? São videoaulas como essa que você realmente aprende. Então, se você curtiu essa aula, não deixa de pegar o pacote, ó. Pessoal, o curso de Docker, o curso de Zabbix e para quem está iniciando redes, esse curso de Cisco tá fenomenal. Todos os cursos são muito bons. Esse curso é um lançamento, esses três. Então assim, eu estou falando tá fenomenal porque os cursos estão ficando cada vez mais bacana, né? Estão evoluindo. O curso de arquitetura Linux é muito bom de verdade para você, que se você assistiu essa aula, gostou, recomendadíssimo. Então aqui é um pacote mesmo, é uma universidade. Se você pega esse pacote, você vai sair ninja em Linux aí, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos que vamos. Aproveitem a promoção. Até a próxima videoaula sobre Firewall.